Boa noite, Roberta, Maiara, tudo bem? Thaís, boa noite. Daniele, Denise, Márcia, boa noite. Sejam todas e todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos aguardar um bocadinho. Família Motardi, boa noite, Edneia, Ale, boa noite. Daniele Crispim, boa noite. Regina, boa noite. Esperar um bocadinho. Hoje vamos ter uma live muito importante com o Dr. Lucas. Esperar ele entrar aqui, assim que ele entrar eu já coloco ele na live. Temos várias dúvidas, um tema muito importante. Vai clicando na tela para compartilhar. Se você clica na tela, a live vai subindo e vai sendo enviada para outras pessoas. Lucas, o Dr. Lucas já entrou. Eu já vou adicioná-lo aqui. Dr. Lucas, vou te mandar o convite. É só aceitar. Só um pouquinho. Aqui, pronto. Entrará. Boa noite a todo mundo que está entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Dr. Lucas, já aceitei. Vê se apareceu aí. Pera lá. Aceitar, entrar ao vivo. Ó, quem sabe faz ao vivo, gente. É assim. Eu vou mandar para o Dr. Lucas de novo. Pera lá. Eu vou cancelar e te convidar, doutor. Vamos lá. Doutor, responde para mim se apareceu alguma coisa para você. Diego, boa noite. Clara, Carla, boa noite. A gente está aqui tentando adicionar o doutor Lucas, delegado de Polícia do Estado de Minas Gerais, um querido que logo se prontificou para vir trazer informações precisas, necessárias, informação salva vidas. A internet, ela serve para entretenimento, mas ela serve também para informação. Opa, deu certo! Boa Boa noite! noite, doutora. Tudo bem? Tudo bem com você? Bem, desculpe aí as impropriedades, né, para Mas, conexão, mas é a primeira live de Instagram. Fico muito honrado de ser nesse ambiente e também com essa temática. e eu fico muito honrada de ser a primeira live no Instagram. Eu quero, desde já, agradecer. Quero agradecer a sua esposa, que fez essa ponte, esse intermédio, uma querida. Sou suspeita para falar da Thaís e não vou falar quantos anos a gente se conhece. Perfeito. Mas, Também sou mais suspeito que você para falar dela, doutora. muito mais. Muito mais. Mas eu quero agradecer a sua disponibilidade, eu quero Imagina. agradecer o teu compromisso de fato com a sociedade em passar informações, porque a gente vai falar de um tema aqui muito delicado, né, doutor? Um tema que vem assolando muitas mulheres e, infelizmente, mesmo nós já termos ultrapassado várias barreiras aí do machismo, do lugar da mulher, da fala da mulher, e ter saído da era que a mulher era uma coisa, ainda existem muitos obstáculos que a gente precisa ultrapassar, muitas situações que as mulheres precisam ter acesso e entender que elas, como vítimas, elas não precisam ter vergonha de falar, e elas têm que ter o apoio, né, da polícia, e eu estou mesmo muito honrada de ter a tua presença aqui, e muito agradecida de poder compartilhar com os meus seguidores e com as minhas seguidoras. É claro que a gente tem muita mulher aqui, mas temos muitos homens também que me seguem, muitos homens na live, porque é importante nós vermos que os homens
de verdade, com H maiúsculo, protegem mulheres. Agora, enquanto a gente já vai entrar nas perguntas, já vai entrar no tema, mas enquanto isso eu queria que o doutor se apresentasse, falasse um bocadinho, enfim, fica à vontade, doutor. Ô, doutora Aline, eu que agradeço também, fico a honra, certamente, é toda minha de poder ter essa primeira experiência de live no Instagram, justamente, reitero, né, com essa temática e também com uma pessoa com a trajetória da senhora, né? Uma pessoa que, uma mulher que tão bem nos representa, inclusive extramuros, né, com os nossos patrícios aí em Portugal. Eu fico muito honrado de ser convidado nesse tipo de ambiente, uma pessoa que tem um histórico na defesa de grupos vulneráveis em geral, né? Então, convicto de que o privilégio é todo meu. Então, eu sou Lucas Damasgarli Provenzano, eu sou formado pela PUC Campinas, sou delegado da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, sou mestrando em Direitos Humanos e Desenvolvimento Social pela mesma faculdade, fico muito enternecido de poder regressar à minha alma mater agora, com essa outra feição de pesquisa e também para poder enveredar em definitivo pela docência, e também com um tema de pesquisa que conversa justamente com o tema de hoje, que é sobre a existência de mandado de proteção suficiente internacional. Eu sei que é meio extenso, né? Mas é sobre a existência de mandado de proteção suficiente internacional para a criminalização do discurso de ódio contra mulheres nas redes sociais. Então, assim, meu objeto de pesquisa versa justamente sobre a proteção das mulheres. A minha atuação no campo policial também espero, né, que seja, não vou dizer exclusivamente, mas majoritariamente direcionada justamente para grupos vulneráveis, em especial na investigação de crimes praticados contra criança e adolescente, crimes sexuais, que é de triste e lastimável histórico aqui no Brasil, mas são índices altíssimos, e a violência contra a mulher, que, como a doutora muito bem disse, aqui na realidade brasileira tem-se a impressão de ser praticamente onipresente. Temos diversos avanços nesses termos, tanto legislativos, quanto na própria proteção, quanto no empoderamento, quanto na ocupação de espaços pelas mulheres, que nada mais é do que um reflexo não apenas numérico e estatístico do que a mulher já representa na sociedade brasileira, mas também qualitativo, e que, com esse lugar de fala, justamente ocupando posições de destaque, poder também beneficiar a sociedade brasileira como um todo com essa perspectiva que é diversa, né? Eu acredito que é sempre dialogal, e a heterogeneidade, principalmente no direito, só tem a nos beneficiar. Essa é a minha opinião particular. Não, é exatamente isso, e assim, o objeto de pesquisa do doutor vai muito de encontro, de fato. Eu acho que Deus une propósitos, né? Eu acredito muito nisso, e juntos somos mais fortes. Pronto, a mulher, ela precisa entender de fato que ela precisa falar, e eu costumo usar a minha rede social exatamente como uma rede de informação, e para que a gente crie uma corrente de uma ajudar a outra, a gente parar de julgar a outra. É claro que existem seres humanos que são ruins, tanto homens como mulheres, isso foge da questão de gênero, né? Mas hoje os números falam por si só, mulheres morrem todos os dias. Hoje, inclusive, ao postar que eu ia fazer a live com o doutor, teve assim, uma aceitação muito boa, recebi mesmo muitas mensagens, muitas perguntas, e recebi matérias. Inclusive, recebi de uma mulher que, essa semana, terminou o relacionamento e perdeu a vida, no Guarujá, em São Paulo. Então, assim, é muito triste
nós vermos todos os dias mulheres perdendo a vida. Temos que ter homens que protejam mulheres. Obrigada, doutor. Temos que ter mulheres que protejam outras mulheres. Temos que sair dessa bolha e desse ciclo vicioso de achar que isso é normal. Então, assim, a gente vai aqui num bate-papo, quando eu falei na última live, que eu estava contando a minha história, que eu passei por uma violência doméstica psicológica, que a gente vai entrar nesse assunto, que as pessoas acham que só existe a violência doméstica física. Essa é a percepção. E muita gente até fala assim, ai, mas pelo menos ele não te bateu. Absurdo, mas ainda se ouve isso. Então, as pessoas desconhecem que a violência doméstica, ela não é só a física. A física acontece, ela é triste e ela muitas vezes leva a, infelizmente, ao feminicídio. Mas existem outros tipos de violência, então a gente vai explicar um bocadinho aqui. Eu quero mais uma vez dar boa noite para quem está entrando muita gente, muito obrigada. Compartilhem a live, isso é uma informação pública. Quanto mais pessoas tiverem informação, melhor fica para que vivamos em paz e numa sociedade muito melhor. Eu quero já salientar que eu estou em Portugal, atuo em Portugal e atuo no Brasil também. Por isso, essa conexão com o Dr. Lucas, porque a minha atuação não tem fronteira. Eu tenho mulheres que eu atendo do Canadá, dos Estados Unidos, do Brasil inteiro, de todos os estados, e é sempre na atuação realmente para libertação, para entender que a mulher não é mais uma coisa, nós não somos coisas. Nós temos fala, nós temos direitos, nós temos deveres, nós temos sonhos, projetos, e nós não queremos que alguém interrompa os nossos sonhos e os nossos projetos. Então, compartilhe a live. Se você tiver pergunta e você não fez na caixinha de pergunta, você vai fazendo aqui, mas eu e o Dr. Lucas, a gente vai conversando, vai dialogando, e aí eu vou encaixando aqui a sua pergunta. Homens, façam perguntas também, tá bom? Por menor que seja, né, a gente também tem um quadro de homens que sofrem violência doméstica, é claro que não na mesma proporção, e muitos têm vergonha, né, de se expressar, de falar. Se por um acaso você estiver passando por alguma situação e queira se expressar, mas não quer falar aqui na live, volta lá na minha caixinha, que no meio da live eu vou para lá e ninguém vai ter a identificação da tua pergunta, porque a gente não divulga o nome, tá bem? Doutor, vamos começar então a falar sobre os tipos de violência doméstica. Acho que é muito importante a gente começar por aí, para que as pessoas entendam que não é só agressão física. Perfeito, doutor. Eu acredito que a lei, a própria legislação de regência vem em nosso socorro nesse caso, porque, assim, eu acho que também é interessante a gente estabelecer um traçado. Infelizmente, o Brasil é recordista em números, né, tanto absolutos quanto relativos, de violência contra a mulher. E a violência nesse sentido macroscópico, mas também no sentido estritamente de violência física, tanto que o nosso número de feminicídios é aterrador em qualquer tipo de estudo em nível global. Então, assim, depois que o Brasil foi condenado, né, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, justamente por essa omissão na proteção de mulheres, é que adveio a elaboração da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. Então, assim, a própria lei define no seu artigo 7º, e eu acredito que isso é interessante, eu sei que às vezes pode parecer meio maçante, mas só para as pessoas terem esse panorama de como é diverso, né? Porque no artigo 7º ela diz, são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. Ou seja, já começa ampliando, né? Não é algo que seja taxativo, não é algo que esteja limitando e falando que são só essas hipóteses, mas a gente, só pela leitura, já consegue ver que é bastante abrangente. Então, assim, no inciso 1º, como a senhora muito bem ressaltou, a violência física entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. Então, assim, essa é a violência no seu sentido mais popular.
e indiscriminado. Quando a gente fala de violência, via de regra, as pessoas já mentalizam esse tipo de agressão física direta, né? Agora, a violência psicológica, como a senhora muito bem ressaltou, e tenho certeza que pode enriquecer grandemente o grau de detalhamento, porque a lei também foi alterada em 2018 justamente para abarcar um plexo grande de condutas e também de comportamentos, e se a senhora não se opuser, eu acho interessante a leitura, só porque às vezes a pessoa está passando por aqui e não tem nem ciência. Então, isso meio que conversa com a minha visão pessoal de que não só na polícia, mas todos os operadores do direito têm um papel pedagógico também. Então, Sim. sempre que a gente pode elucidar a população, até porque, via de regra, os meandros legais, o jargão é muito complexo para o acesso geral, mas aqui eu acho que a legislação é bastante feliz, né? Não no sentido do que ela retrata, obviamente, mas no Sim, mas sentido da da forma da minúcia. explicação, né? Certamente que a senhora entendeu, mas só para aclarar para todo mundo que estiver nos ouvindo, né? A violência psicológica é entendida como qualquer conduta que cause dano emocional, diminuição da autoestima, ou que prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Então, assim, parece bem longo, mas a gente pode ver, é triste, né? Mas até pela recorrência com que isso sucede aqui no nosso país, o grande panorama, porque via de regra, doutor, eu acho que isso é importante que se diga também, não existe apenas uma violência aplicada isoladamente. Então, uma pessoa que sofre violência física, pelo menos na minha experiência pessoal, a chance é altíssima dela também sofrer uma violência psicológica. Bastante Então, assim, grande, até porque, doutor, desculpa até te cortar, Não, por geralmente a favor. psicológica, ela vem antes da física, porque a psicológica, ela começa assim, olha, eu não te aguento mais, só eu para te aguentar, fala do corpo, olha o teu corpo como que tá, por isso que ninguém te quer, só eu te aguento. Ah, ó, você vai no mercado? Você não vai, porque você não tem dinheiro, o dinheiro é meu. Ah, eu vou trabalhar, você vai ficar presa dentro de casa. E aquilo vai virando um ambiente terrível. Vem os xingamentos, vem as acusações, e aí a mulher, geralmente, quando ela vai tentar reagir, vem a violência, na maioria das vezes, né? Vem a violência física, e então, e quando está também acontecendo a física, muitas clientes me relatam, doutor, que quando elas estão sofrendo a violência, elas ainda estão sendo xingadas. Tá apanhando porque merece. Você tá apanhando porque você não presta. Você tá, então, justificando o ato dele numa violência que já é a física, também da psicológica. Então, a chance de acontecer a psicológica em todas as situações é bastante grande, né? Perfeitamente, doutor. É o que eu tenho acompanhado. Depois, né, eu acredito que teremos tempo para isso também, mas só para verticalizar sobre um tipo penal que o legislador teve a sensibilidade de incluir, de violência psicológica contra a mulher. Porque muitas vezes o crime de ameaça, além da pena bastante risível, ainda mais porque não havia esse cotejo entre uma violência fundamentada na razão do sexo feminino, hoje já há, né, Sim. por conta de algumas alterações de Um 2024, avanço, é mas uma vitória, né? com certeza. Mas um tipo penal específico para violência psicológica eu acho que é muito bem-vindo e depois podemos falar certamente a respeito dele. Mas eu acho que a senhora foi muito própria, né? Além desses tipos de violência, as modalidades, nós temos o ciclo da violência, né? Que também podemos mencionar depois, mas ele funciona justamente na lógica que a doutora exemplificou. Primeiro há
todo um achatamento da autoestima da pessoa para depois partir para a violência física. Até porque, via de regra, o agressor, né, a gente até ouvindo relatos de maneira geral, e eu acredito que até quem nos ouve também tem essa experiência compartilhada, é muito difícil uma pessoa iniciar um relacionamento que a pessoa já demonstre que é agressivo fisicamente, né? Pois, poucos são os relacionamentos que a pessoa demonstra, né? Geralmente é o lobo na pele do cordeiro, né? Você sabe que tem um filme que quem não assistiu, eu já digo aqui que deve assistir, que se chama... Gente, esqueci o nome do filme, eu vou dar a dica e esqueci, pera lá. Isso termina aqui. Isso termina aqui. É um filme de uma... Não vou dar spoiler, não vou contar o final, a galera vai ter que assistir. Mas é um filme que fala de uma mulher que ela vai para um terraço e ela vê um homem. Quando ele chega lá, ele já chega chutando cadeira e tal, e nervoso e bravo. Aí quando ele vê que ele não está sozinho, ele já se transforma num príncipe, galanteador e tal. E demonstra para ela que toda aquela situação era coisa da cabeça dela, que ele estava nervoso com outra coisa, que não tinha nada a ver com ela. E aí eles acabam... Ele realmente era um gentleman, um príncipe. E aí você vai vendo o decorrer do filme e você no final você fala, não é possível. Aí você fala assim, não, realmente é um filme para despertar as mulheres para abrir os olhos. Por quê? Infelizmente, tem muito julgamento de mulher para mulher. Ah, você escolheu errado. Ah, você tá vendo? Ninguém vem escrito na testa, né? Ah, abusador, violento, vou fazer violência física, psicológica, patrimonial, enfim, não vem escrito. Ele vai demonstrando. E geralmente, quando ele demonstra, a mulher já está numa situação que ela não consegue sair. Ela está dependente. Financeiramente, a maioria delas não consegue sair por dependência financeira. Dependência emocional de realmente acreditar que somente aquele príncipe encantado que se transforma no alecrim dourado, que eu sempre falo aqui no Insta, que merece ter a presença que ela é insignificante, que ninguém vai querer, que ninguém... Principalmente quando tem filho, né? Eu mesmo, em certa altura, eu não gosto muito de contar história, apesar de ser histórias muito parecidas, e as clientes que me contratam, às vezes falam assim, mas você falou de mim? Eu falei, não, eu não falei de você, é porque é tão parecido que parece realmente que eu estou falando daquela pessoa, mas estou falando de mim. Então, por exemplo, eu já ouvi, quem vai te querer? Você tem 2 filhos. Se eu fosse você, eu ficava comigo. Porque você tem 2 filhos, ninguém vai te querer. É aquele vínculo psicológico de forma... Aí já não está mais velado, né? Foi acontecendo durante muito tempo velado e aí demonstra quando a pessoa resolve sair. E se você não está com um psicológico em condições, você acredita naquilo. E não adianta, eu sou terapeuta, eu sou psicóloga, eu sou policial, a gente vê várias mulheres em várias situações, eu vou me colocar nessa situação, eu tenho clientes que eram policiais, eu tenho cliente que era terapeuta, a gente vê aí, por exemplo, Cíntia Chagas, uma mulher, né, de destaque no mercado e da influência, que passou por isso, então vai além de profissão, é realmente contra o sexo, o gênero feminino. Então, é muito importante a gente começar a identificar isso nos pequenos sinais. Nos pequenos sinais, que foi o que o doutor falou. Ele não vai te conhecer e já mostrar o que ele é, né? Perfeito, doutor. E eu acho que assim acaba também criando uma sensação, e isso é bastante recorrente, inclusive em artigos científicos sobre o tema, a ilusão de uma dependência afetiva, né? Então é isso que, via de regra, dá para chamar de criminoso muito tranquilamente, porque se pratica crime de violência psicológica contra a mulher é um criminoso, né? É crime, Então, exatamente, é crime. Tem que parar com essa... A gente vem de uma sociedade muito machista, a gente sabe disso e a gente vem lutando contra isso. Mas a pessoa, ela tem discernimento. Por mais que ela tenha aprendido de forma errada ou
certa, ou os pais ensinaram o que eles aprenderam, a gente tem hoje a internet, tecnologia, terapia, tratar tudo isso para poder desmistificar, tirar todos esses traumas e não fazer com que você passe para sua companheira o trauma que você tem, que é um problema dele que tem que tratar. Só uma observação, a Bruna Faciola, ela estudou comigo com a Thaís, lembra dela? É assim que termina. Então, no Brasil, o nome desse filme que eu falei é Assim que Termina. Aqui em Portugal chama Isto Acaba Aqui. Então, se tiver mais alguém de outro país aqui, tem algumas pessoas dos Estados Unidos que acabam me acompanhando, se tiver outro nome, fala que eu falo aqui, pratico até o inglês. Então, no Brasil, assistam. É Assim que Termina. Pronto. Ah, desculpa, doutora, adiante. Imagine, doutor, eu acredito que hoje é uma conversa, né? E o quanto a senhora reputar pertinente, estarei aqui se for, né, elucidativo, se for pertinente, me coloco à disposição mesmo. O inciso terceiro, doutor, eu acho que esse ponto é muito interessante, porque eu vejo que diversas mulheres em conversa falam, não, mas é meu marido. Mas, inclusive, de triste memória, né? Mas a gente, até para falar em linguajar um pouco mais jurídico, mas houve uma época que a doutrina de direito penal, inclusive, defendia a presença de uma excludente da ilicitude, uma excludente da culpabilidade do exercício regular, uma excludente da ilicitude, perdão, de exercício regular de direito, quando o próprio marido fazia sexo forçadamente com a esposa ou companheiro, né? Dizendo que como era marido, daí estava dentro das obrigações conjugais. Então, Acredite que eu tenho clientes que me procuram até hoje. Estamos em pleno século XXI, 2025, que escutam isso dentro de casa. Você é obrigada porque você é minha mulher. perfeito, doutor. Eu costumo citar, como eu sou delegado aqui em Minas Gerais, né, mas eu costumo citar uma frase de João Guimarães Rosa, que Minas são muitas, mas são poucos aqueles que conhecem todas as faces das Gerais. Porque, assim, Minas Gerais é um estado muito grande, tem 853 municípios, e acho que quem conhece sabe como é diverso o costume, os hábitos, até a culinária, né? Minha esposa, Thaís, que inclusive, né, propiciou que esse encontro acontecesse, que eu também aproveito o ensejo para agradecer, mas assim, até a gastronomia é muito diversa em um estado brasileiro. Então imagine a rotina, a vivência das pessoas num país de proporção continental. E Sim. muita gente, nós hoje, né, estamos aqui conversando por meio da internet, mas muita gente não tem a menor ideia de que esse tipo de coisa não tem respaldo jurídico. Então, é justamente nesse sentido que no inciso terceiro do artigo 7º, o legislador previu a violência sexual, entendida como qualquer conduta, e daí eu vou me permitir rapidamente, né? Como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso de força, que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Eu acho que é interessante porque é de uma abrangência imensa. Imensa. Muitas vezes a gente ouve, né, debates que parecem contemporâneos sobre o direito da mulher ao próprio corpo, mas previsão legislativa já existe, né? Então, o constrangimento para que leve a cabo uma gravidez, ou se não, que proceda ao abortamento, ou se submeta à prostituição, ou se case de tristíssima memória, né, doutor? Até me permito aí o uso do superlativo, mas o casamento já foi causa de extinção da punibilidade no crime de estupro, né? Então, que bom que hoje, revendo, né? Porque se a pessoa falasse assim, não, mas a honra da pessoa está violada porque tinha aquela valorização da virgindade feminina, e daí, como aquilo foi maculado, com o casamento isso está, pelo menos no âmbito criminal,
isso foi resolvido, o que é péssimo, né? Porque assim, e eu achei muito interessante o que a senhora disse, né? Essa transformação da ideia da mulher enquanto objeto ou patrimônio para uma ideia de ser humano. E eu acho que até a mudança do título dos crimes contra a dignidade sexual que ocorreu em 2009, que modificou dos crimes contra a liberdade sexual para dos crimes contra a dignidade sexual. E daí parece algo muito semântico, às vezes, para quem não é do meio, mas na minha perspectiva faz toda a diferença. Porque a pessoa tem a liberdade de escolher com quem quer se relacionar, de que maneira, em qual momento, de que forma. Exatamente. O fato de estar casada, né, não faz com que ela seja obrigada a ter um ato sexual porque é marido. E, infelizmente, muita gente, e isso eu vou trazer até para Portugal, acontece muito aqui. É claro que a gente não vai entrar muito na questão de violência doméstica aqui em Portugal, em outro momento, teremos uma autoridade também cá de Portugal para falar, enfim, a gente pode até marcar, faz os três, enfim. Mas aqui também tem-se muito isso de, minha mulher tem que fazer. E não é. E a gente precisa, de fato, entender isso. E a gente precisa se posicionar dentro de um casamento. Até porque, se a pessoa que está do teu lado, ela te ama, ela te respeita, ela também vai respeitar esse momento. Ela também vai entender que não é não. E quando você fala um não numa situação dessa, você não está falando só por você. É um exemplo que você está dando dentro de casa para os seus filhos, para que não permita que no futuro o teu filho faça isso com a filha de outro e a tua filha não aceite isso do filho de outro, entende? E então não é não, independente se é casado ou não, não. A gente não é patrimônio. A gente não é patrimônio, a gente não é igual o boi que compra e marca, né? E isso precisa ficar muito claro. Doutora, Doutor, até para aproveitar o ensejo, se a senhora só me permitir, porque assim, muito, de novo, né? Eu digo triste, mas é ilustrativo de como a gente fala, nós estamos no século XXI, mas na minha primeira designação como delegado de polícia de Minas Gerais, eu fui para Águas Formosas, que é na divisa com o estado da Bahia, né? E em algumas oportunidades, tanto na fase inquisitiva do inquérito policial, quanto em juízo, porque depois em conversa com o representante do Poder Judiciário, do Ministério Público, a gente acaba, né, tendo ciência, tanto porque também existe o termo, né, de audiência, mas assim, a pessoa alegando, né, o investigado dizendo, não, eu não bato em mulher, isso daí é coisa de covarde, eu bati na minha. E daí a gente fala, não é meu possível Deus, que que a cara de pessoa... pau! Mas esse minha é justamente o que a senhora está dizendo, né? Esse sentido patrimonialista de, não, mulheres, tem as mulheres, mas tem aqui eu adquiri. Que é uma coisa, assim, totalmente Meu abjeta e Deus, indissolúvel. quanto mais eu escuto, mais eu vejo que eu não escutei nada, né? Porque, e você vê, pelo que você conta, foi uma coisa tão natural dele. Não, eu não bato em mulher. É só na minha. É só dentro de casa. Eu não saio batendo na rua assim, que é isso. É só na minha. É uma Meu loucura, Deus. né? Tem que rir para não chorar. Bom, a Deila Oliveira, ela comentou aqui, tem a violência patrimonial também, né? Tem, Deila, Perfeito. tem, a gente vai chegar nela, acho que é um momento que a gente pode falar, até porque hoje em dia, eu vou usar até exemplo, eu acompanho muito notícias de pessoas que estão em destaque na internet e que vão passando por essas situações de direito de família, violência tal. E a gente teve há pouco a Patrícia, se alguém souber aqui, me fala o nome dela. É uma influencer que ela é negra, tem um cabelo, assim, ela é lindíssima, e há pouco tempo ela passou por violência doméstica e violência patrimonial, que levaram o ex-marido levou o dinheiro, extraviou. Teve a questão da Ana Hickman, que também foi muito falado, aquele alecrinzão lá que fez várias falsificações e pegou o dinheiro dela. Enfim, então, doutor, vamos falar um pouquinho sobre o patrimonial, como isso tem um impacto na polícia, para a questão mesmo de inquérito policial, até porque até teve uma polêmica, se o doutor
puder comentar sobre isso, a polêmica de que a Ana Hickman, mesmo sofrendo a violência patrimonial, ela teve que pagar uma pensão aí, foi condenada a pagar uma pensão mensal porque o trabalho dele, a renda dele caiu. E eu sei que são dois poderes diferentes, mas eu acho que vale a pena elucidar para o pessoal, porque gerou uma revolta muito grande na internet. E a Ana Hickman sofreu uma violência patrimonial, assim, imensa. Perfeito, doutora. Eu fico muito feliz de saber que todo mundo, né, além de estar acompanhando, tem ciência, porque daí a gente sabe que essas noções já têm chegado à população em geral e isso é motivo de bastante alegria, né? No inciso 4º do artigo 7º da Lei 11.340 de 2006, e eu só estou repetindo porque quem tiver a curiosidade, se você jogar a Lei Maria da Penha ou coisa do tipo no Google, proteção às mulheres, vai acabar sendo direcionado para essa lei e esse é o número dela, né? A violência patrimonial entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Então, assim, a abrangência também é bastante elástica. E a gente não é, por acaso, que a gente se vê confrontado com isso na nossa realidade odierna. Maridos que proíbem... Maridos é que eu digo num sentido amplo, né, mas companheiros em geral, porque grande parte dos brasileiros vive em união estável e a Constituição dá uma proteção assemelhada, para não dizer equânime, são pouquíssimas as distinções, porque é uma questão costumeira dos brasileiros. Então, assim, proíbe de trabalhar, de realizar uma atividade laboral, retém documentos, todos esses são tipos penais distintos, né? Então, assim, existe supressão do documento público, existe retenção, existe furto, pessoa que às vezes acaba obtendo acesso a uma conta que é conjunta e só o homem tem acesso àquela conta e dispõe livremente daqueles valores. Como a gente falou anteriormente, vedação a algumas atividades, que é isso que a gente falou, né, doutor? Acaba sendo meio indissociável, pelo menos na minha perspectiva, da violência psicológica. Porque, por exemplo, como que você proíbe alguém de dirigir, né? Que existe essa violência, é uma constante no Brasil, muito triste, porque às vezes a pessoa trabalha, mas ela não pode conduzir o próprio veículo até o trabalho. E isso é bastante usual no Brasil, né? Então, assim, a pessoa está controlando o ir e vir, como a gente leu, né, no inciso 2º sobre a autodeterminação da mulher, e também, muitas vezes, está retendo documentos ou a disponibilidade dos valores que aquela mulher recebe justamente pelo trabalho. Os documentos pessoais estão mencionados aqui expressamente, porque às vezes a pessoa retém, seja o RG, seja a carteira de trabalho, e eu acho que também já vi casos, né, doutora, e não é raro, de haver uma procuração que a esposa fez para o marido e ela não tem uma limitação, seja no tempo ou para determinado ato da vida, e daí os causídicos do âmbito civil certamente saberiam esmiuçar com bastante propriedade, a pessoa se valendo daquela procuração pratica reiterados atos que lesam patrimonialmente. No caso da Ana Hickman foi o que aconteceu. Pelo que, obviamente, eu não tive acesso aos autos porque é segredo de justiça, mas pelas reportagens que eu fui acompanhando, ela tinha passado uma procuração, até porque você casa com uma pessoa, 20 anos, 17 anos, né, casado, você confia minimamente naquela pessoa. E tinha uma procuração, por isso que ele conseguiu lesar tanto assim o patrimônio dela. Perfeito, doutora. Eu só não iria na direção dessa casuística em específico, justamente como a senhora disse, né, por a gente não ter tido acesso aos autos, mas eu acredito que o que revolta grande parte das pessoas é justamente essa dicotomia entre a esfera civil e criminal. Então, às vezes, por mais que a pessoa tenha praticado um ilícito penal, a disposição civil do patrimônio pode ter uma consequência diversa. Exato. Né? Por mais que exista Ele um efeito responde pelo crime, mas isso não tira o direito dele na área civil, na área da divisão de bens, né? São então, realmente dois assuntos diversos.
A Thaís comentou aqui, conheço pessoas que passaram por isso e quando saem, acham que o relacionamento saudável, quando saem, acham que o relacionamento saudável e não entende e acha que é anormal. Então, essa questão da pessoa estar dentro daquele ciclo e achar isso normal, vou fazer até um adendo. Há pouco tempo eu estava conversando com uma pessoa, eu estava num evento, e aí ela falou assim, ai meu Deus, eu tô aqui escondida. Eu já regalei o olho. Eu falei, mas escondida de quem, né? Pensei, tá fugida da polícia, tá escondida. Ela falou, não, eu tô escondida do meu marido. Eu moro na Malásia. E aí eu vim para cá e estou nesse evento, mas ele tem rastreador no meu telemóvel, que é o celular, e ele me deu o dinheiro certinho, eu tive que pegar um dinheiro emprestado. Eu comecei a olhar para a cara dela, eu falei, você sofre violência doméstica, você sabe? Ela começou a rir, ela falou, não, ele é assim mesmo. Eu falei, não é normal. E eu até esqueci o evento. Eu tentei mostrar para ela de que aquilo era uma violência. E ela foi embora rindo, de verdade. Ela, não é proteção, é cuidado, ele é assim mesmo. Eu não posso ter rede social, ele não me deixa. Pasme, ela era, eu vou dizer era porque ela já não atua mais, porque ele não permite, uma advogada. E ela falou assim, não, ele cuida tão bem de mim, dos meus filhos, mas eu falei, tá, e aí você falou o quê que você tá aqui agora? Não, eu falei que eu tô na casa de uma amiga, porque ele sabe o lugar, mas ele não vai conseguir localizar, não vai saber que é o evento, não vai... É uma venda nos olhos, que é exatamente o que a Thaís falou. É como se fosse normal, é um cuidado, é amor, é amor. Que louco isso, né? Eu não sei se o doutor já se deparou com situação dessa, de quando eu era da segurança pública, eu já cheguei aí a atender situações de violência doméstica, e a mulher olhar para mim e falar assim, não, eu só chamei vocês para dar um susto, porque ele é assim mesmo. Ele é assim mesmo, é cuidado, eu só preciso que ele entenda que se ele pisar na bola comigo, tendo acabado de bater nela, se ele pisar na bola comigo, ele vai preso. E eu explicando, falando, não, você já sofre uma violência doméstica. Não, é que ele é assim mesmo, é ciumento, é muito amor. E aí, uma vez eu até brinquei e falei assim: olha, você quer assustar o teu marido? Você vai para o Play Center, querida. Você não dispõe de uma equipe, uma viatura para. Percebe? Então, eu acredito que o doutor também já tenha lidado com essa situação de ver a violência doméstica de algum vizinho, de alguém denunciar, e a mulher por si só defender o agressor. Sim, doutor, e assim, eu tento ter uma compreensão também com esse estado de coisas, porque, como a senhora mesmo narrou, né, a pessoa não consegue perceber o ambiente no qual ela está inserida. Então, às vezes, pensa, não, só um susto. E acho que, em algum sentido, o movimento do legislador de ter retirado a necessidade de representação nos crimes de ameaça, quando praticada por razão de sexo feminino, foi positivo nesse sentido. Sim. Em um outro sentido, eu fico meio temeroso, que é justamente da possibilidade de se arbitrar fiança. Porque às vezes eu fico com a perspectiva... É que eu entendo que a própria legislação, quando pelo artigo 12C da Lei 11.340, ela já fala que quando isso representar qualquer tipo de risco à liberdade do conduzido numa situação de flagrante, né, representar risco à eficácia das medidas protetivas, que daí não deve ser arbitrada a fiança. E eu costumo caminhar por esse caminho. Mas ele é interpretativo. Então, assim, tem pessoas... E doutor, eu então, já não liguei... arbitra, não arbitra fiança nessas situações. É o entendimento do doutor. Isso, Caiu na mas é mão do muito... doutor na delegacia, não arbitra. Sim, mas é muito particular, tá, doutora? Só para eu Não, eu dividir isso, porque o artigo... percebi, é por isso que eu estou enaltecendo aqui a atitude do doutor. Então, assim, gente, não é interpretativo. O delegado, ele pode ou não pode. E o doutor está aqui dizendo que no caso dele, ó, não tem fiança. Descumprimento, Maravilhoso.
descumprimento de medida protetiva, nunca, né? Porque daí existe uma vedação legal expressa para a autoridade policial. Agora, o artigo 12C diz o seguinte, né? Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, né? E daí diz aqui, nos casos de risco, parágrafo 2º, nos casos de risco à integridade física da ofendida ou efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. E daí eu costumo, é uma reflexão muito pessoal, né? Mas como o próprio legislador não fez distinção entre liberdade provisória com ou sem fiança, eu já acho que, bom, se ele já está vedando a possibilidade de liberdade provisória, quem dirá com o arbitramento de fiança, que é um valor pecuniário, que eu acho que já não é do espírito da legislação, justamente por ter, por exemplo, né, e esse é o entendimento do Supremo, inclusive desde 2014, de ter proibido qualquer tipo de pena pecuniária em crimes de violência contra a mulher, ou suspensão condicional do processo, transação penal, qualquer beneplácito da lei dos juizados especiais criminais, porque é uma lei, o artigo 6º da Lei Maria da Penha também diz isso, né? Essa modalidade de violência em qualquer um desses quesitos, seja física, moral, psicológica, é uma violação de direitos humanos, né? Sim. Então, eu também vejo que as pessoas têm um discernimento muito pobre sobre o que significa direitos humanos, via de regra como uma sinonímia de direito dos encarcerados, que obviamente que é legítimo e tem que ser realizado, até porque o Estado tem a tutela e a salvaguarda daquela pessoa e é responsável por isso. Agora, não é só isso. Isso daí é reduzir o espectro. O próprio nosso direito aqui, né, de reunião hoje, de manifestação, isso tudo são desdobramentos dos direitos humanos. Então, assim, eu acho que também serve para uma reconfiguração das próprias pessoas da incidência dos direitos humanos no cotidiano, né? E qualquer coisa que impeça a pessoa de dispor livremente seu patrimônio, do seu corpo, sexualmente, da sua liberdade física, de ir e vir, tudo isso são violações de direitos humanos. Pois. E acho que Mas, infelizmente, tem muito mesmo essa situação da pessoa não identificar. E aí, até o Herbert aqui também comentou, e infelizmente, as mulheres estão acostumadas com esse tipo de relação, que quando encontram uma pessoa, não acredita que são verdadeiramente amadas, pelo triste costume de relacionamento abusivo. E é exatamente isso. Nesse caso, o que eu costumo dizer? É terapia. É terapia para dar uma nova chance para a vida, porque não são todos os homens que agem dessa forma e que são violentos, né? A Thaís também colocou, tem uma paciente que passou por uma violência física e psicológica. O marido colocou ela no carro, de joelho, no passageiro, foi batendo nela de uma cidade a outra e disse que ia entregar ela para os pais. Parece, eu lendo essa história, parece que a gente está voltando naquele tempo do senhor feudal. É surreal, né? É surreal mesmo. Eu não consigo acreditar. Aí ela completa. Ele começou a bater nela dentro do shopping e ninguém fez nada, nem os seguranças. Vamos falar disso, doutor? Das pessoas omissas. Qual que é o papel da sociedade? Porque tem muito isso, né? Ai, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete a colher, sim. Mete a colher. Eu sou uma que mete a colher, não precisa nem ser briga de marido e mulher. Qualquer situação que eu veja que está fora do comum, eu meto a colher. Aqui, inclusive, eu não me intimido por estar em outro país. Eu vi aqui nós falamos rapariga, que é uma moça, uma menina nova. Tinha uma moça a apanhar na rua e eu percebi um movimento estranho. Eu percebi. E eu estava com os meus filhos no carro até, e aí eu parei o carro e falei, ei, o que está acontecendo? Quando eu falei, o que está acontecendo, ela conseguiu se livrar dele e sair. E aí eu percebi, eu falei, quem é você? Eu falei, não interessa quem sou eu, interessa que você não vai mais bater nela. Mas gritando na rua, tá? No meu carro, e aí os outros carros pararam, e aí um outro brasileiro falou, o que aconteceu? Eu falei, ele tá batendo nela, ninguém vai fazer nada.
E aí voltamos os dois, ele me acompanhou para a gente poder tirar essa moça dessa situação. Mas somos os únicos. Doutora, é E isso bastante não é comum. diferente no Brasil. Eu não é diferente no Brasil. Eu vejo relatos de tipo, eu vejo que minha vizinha apanha todo dia. E o que você faz? Perfeito, doutor. Até porque, assim, isso daí também é uma coisa bastante técnica do campo jurídico, né? Mas houve esse avanço para que a maioria das infrações penais, sejam crimes ou até contravenções, sejam entendidos como de ação penal pública incondicionada. Então, independentemente da vontade da vítima, isso com essa alteração de 2024, até para o crime de ameaça, né? Precisa haver a persecução penal. Então, assim, a investigação, e eu acho que é bem interessante que isso seja difundido, né? A investigação independe da vontade da vítima, né? Porque quantas vezes a gente não ouve as pessoas falando, mas daí a pessoa voltou atrás, mas, por exemplo, em crime de lesão corporal, a partir do momento que você tem um prontuário médico que está atestando a materialidade daquela agressão, ou seja, a pessoa teve a sua incolumidade física violada de alguma maneira, não é relevante que a pessoa, que a vítima, o ofendido, diga. Nesse contexto, violência contra a mulher, porque é Sim. lógico que lesão corporal em outro tipo de contexto é diferente. Mas contra a mulher, justamente por saber que essa violência é estrutural, é histórica, é cultural, que ela é dissuadida pelo legislador. Então, assim, eu acho que é sempre bem-vindo que as pessoas noticiem esse tipo de prática de ilícitos penais, sempre. E eu vou até aproveitar o Então fica até ensejo. o nosso apelo aqui mesmo, né? Tira Perfeito. isso da cabeça de que briga de marido e mulher não se mete a colher. Mete a colher de pau, o garfo. É óbvio que eu não estou falando para você ir lá, fazer como eu fiz, porque foi É algo bom, né? instintivo mesmo, e se meter e tal. Liga para a polícia. Você está vendo alguém que está apanhando, você está ouvindo gritos dentro da casa da sua vizinha. Você está vendo que que a sua vizinha tá sempre roxa, de óculos, e aí você ouve alguma coisa, liga para a polícia, liga para a viatura, não precisa se identificar, né? A polícia tá de prontidão mesmo para isso, porque essa mulher ela não consegue sair dessa situação. Eu não consigo de verdade assim imaginar a agonia de uma mulher apanhando de um marmanjo que não é, ela não é uma criança com o pai que está educando, que ainda assim não vamos entrar nessa seara para não ter discussão, né? Porque, claro, ninguém aqui está falando de espancar, ninguém tem o direito de espancar ninguém, mesmo o pai para com a filha ou o filho, mas não está dando aquele tapinha na bunda por repreensão. Você está espancando uma mulher, você está batendo Doutor, numa eu mulher como acho se fosse uma. só interessante para a gente mencionar também, para quem estiver nos ouvindo, porque a gente mencionou por diversas vezes relacionamento, seja matrimonial ou união estável, mas é possível que essa violência contra a mulher ocorra de outras formas. Então, só para mencionar, né, que para os efeitos da Lei Maria da Penha, o artigo 5º prevê, né, para os efeitos desta lei, configura violência doméstica familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. E aqui que eu queria chamar a atenção, né? No âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas, né? Inciso 2, no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Inciso 3, que é o mais corriqueiro, né, em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com o ofendido, independentemente de coabitação. Acho interessante mencionar que o parágrafo único também diz que as relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. Então, assim, muita gente tem dificuldade de entender que uma mulher pode praticar violência doméstica contra a mulher. Isso é possível? Que o pai, o vô, o irmão, o cunhado pode? Pode.
Então, assim, a Lei Maria da Penha é bastante ampla nesse sentido e a proteção à mulher vítima não está adstrita aos casos de relacionamento, seja conjugal, seja ao companheirismo, né, da união estável. Então, assim, eu acho que só fica também a necessidade da gente ressaltar isso, porque existe, e a senhora mesmo mencionou, né, existe muitas vezes uma criação em que a mulher se vê colocada nesse papel. E por quê? Porque o pai mesmo já legitima esse tipo de conduta, os irmãos e assim sucessivamente. Exatamente. Lembrando que, independente de uma relação homem-mulher, pai e filho, não é propriedade, não é coisa. Minha filha eu vou espancar. Não, não é por aí, né? Tem uma pergunta aqui, advogado, eu acredito que seja advogado, porque tá ADV Cristiano Paixão. Gostaria de fazer a seguinte pergunta: como orientar homens sobre o limite de uma discussão entre casal e o início de uma violência psicológica contra a mulher? Eu tenho até doutor, enquanto pensa, eu vou até dizer uma coisa. Você ter uma conversa mais incisiva, um momento de decisão, um momento mais que você está mais enervado com a sua esposa ou com o seu marido, acontece com toda a gente, nós somos seres humanos. Mas aí vem a questão da sua maturidade psicológica, no sentido de falar assim, vale a pena eu falar? Porque o que sai da boca não volta mais, não apaga. Você pede desculpa depois, que é um ato corriqueiro, né? Bate, depois pede desculpa. Fala, xinga, humilha e depois pede desculpa. A melhor saída nesse momento é não discutir de cabeça quente. É não falar, porque se você ama aquela pessoa, como que você vai ferir aquela pessoa com palavras? Como que você vai xingar aquela pessoa de palavrões horrorosos, se você ama aquela pessoa? Então, é normal discutir, é normal ter divergência de opinião? Claro que é. Nós somos seres humanos, né? Nós divergimos em vários momentos. Porém, o respeito tem que estar acima de qualquer coisa. Então, hoje, por exemplo, hoje eu sou casada novamente, eu me dei a chance, eu me dei a oportunidade de ser amada, de ser cuidada, de entender o que é um relacionamento de verdade. Significa que são tudo flores? Não, até porque ele é português. Aí você fala assim, vocês falam a mesma língua. Falamos, mas às vezes ele fala uma coisa que faz outro sentido no Brasil, para gente que é português no Brasil, português de Portugal, a mesma língua, mas é totalmente diferente. Significa que a gente nunca tem pontos que a gente fala, não, pera lá. Só que o respeito está acima de qualquer coisa. Não sai nada da minha boca que seja para feri-lo, e não sai nada da boca dele que seja para me ferir. Eu acho que esse é um ponto muito chave. Então, assim, não tem um limite para a gente falar assim, olha, você pode falar isso, você não pode falar aquilo. O que você vai oferecer para a mulher que está do teu lado? Eu acho que Eu acho que assim, eu fui até eu não mais tenho nem pro emocional, mas... Eu não tenho nem muito a acrescentar o que a senhora disse, viu, doutora? Mas, assim, eu acho que pela própria descrição da legislação, né, pelo menos para fins legais, porque eu acho que para fins afetivos, emocionais, não tem nada irretocável que a senhora disse, e seja de um lado ou de outro, né, porque é típico e não diria nem só de relacionamentos a dois, de relações humanas, né? É típico Exato. que haja divergências, nós temos aí cenários políticos efervescentes, que animam as pessoas de diferentes formas, né? Exato. Então, assim, de que maneira eu me faço ouvir, de que maneira eu articulo o meu raciocínio sem que seja uma agressão a um terceiro. Então, assim, eu acredito que esse já seja um excelente norte. Mas para fins da legislação, eu acho que é bastante evidente, né? Que uma coisa é uma discussão que, como a senhora mesmo diz, eu aproveito aqui porque daí a gente fecha, para ver que até a escolha das perguntas da senhora aí foi muito precisa, né? O inciso 5º do artigo 7º diz: a violência moral, né, a última modalidade aqui de violência, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria, que são os crimes contra a honra, né? Então, calúnia atribui a prática de um crime a alguém, difamação, você lesa a honra
objetiva daquela pessoa, né? E injúria você fere a honra subjetiva, a imagem que aquela pessoa tem de si mesma. Então, qualquer coisa que seja nesse espectro, que seria um crime contra a honra, né? Um xingamento, um insulto, isso já é uma forma de violência, e está aqui, né? Então, assim, espero mesmo que todos que estejam nos acompanhando consigam discernir o que é uma discussão, seja a dois, seja em qualquer tipo de ambiente, né? É saudável se discutir no ambiente de trabalho, no ambiente laboral, se valendo, né, desse tipo de linguagem, ofendendo, diminuindo a honra da pessoa, buscando controlar, insultar, chantagear, violação da intimidade, então, assim, ridicularização. São palavras aqui que eu acho que a legislação é muito feliz, porque qualquer pessoa, e isso também talvez seja uma extrapolação da minha parte, mas lendo esse artigo 7º consegue distinguir o que é uma mera discussão, uma discordância de casal, do que é a prática. E eu espero aqui não ter sido, né, enfático em demasia, só para dizer que é diferente, né? Uma injúria é um crime sempre. Então, assim, por mais que seja um crime de ação penal privada, se a pessoa não buscar providência, você está insultando a honra subjetiva daquela pessoa. Então, se para você ter uma discussão a dois ou em qualquer tipo de ambiente, você precisa insultar a honra daquela pessoa, é algo, eu acho, que já precisa ser refletido, porque configurar crime já configura, independentemente de ser uma violência de gênero, né? E Exato, acredito doutor. que seja... Só uma coisa que eu lembrei esses dias, uma cliente me chamou esses dias e ela falou assim, doutor, eu quero saber se eu posso processar uma pessoa. Falei, o que aconteceu? Ela falou assim, ele me chamou de gorda. Só que ela começou a rir, ela falou assim, mas eu virei pra ele e falei, você tá me chamando de gorda? Eu sou gorda mesmo, não tenho problema nenhum com isso. Eu me olho no espelho, eu vejo que eu tô gorda. Me fala alguma coisa que eu não saiba. Ela falou assim pra mim, eu posso processar? Não, menina, você nem se injuriou, tu sabe que, né? A, a sua condição é essa, tá tudo bem com você, ele não te afetou. Então tem esse ponto também, né? No sentido até da relação social, a pessoa ela tem que se sentir afetada. Não adianta eu virar para ela e falar assim, não, você chamou ela de gorda, eu tô afetada porque você chamou ela de gorda. É claro que isso para algumas outras pessoas que não que têm problema com o corpo, isso vai afetar de outra maneira, né? Então, eu fiz esse adendo porque não importa realmente a relação que você vive. Olha que coisa, briga de vizinho. A briga de vizinho chamou de gorda, xingou daqui, xingou dali, ela não se afetou, vida continuou, mas poderia ter afetado. E já tem o crime. E não precisa ser mulher ou ser homem ou a violência, a Lei Maria da Penha para poder acobertar esse tipo de situação, né? Então você vê que foge, até voltando na pergunta acho que é do advogado, não me lembro o nome dele, mas pronto, não existe um limite que a gente consegue colocar. Você consegue virar e falar assim para esse vizinho, você não pode chamar ela disso, de gorda, que ela ria tanto, essa minha cliente, ela ria tanto, que ela falou assim, gente, olha, ele achou que ele ia me afetar com isso, eu tô tão bem com o meu corpo e tá tudo bem. Qual que é o limite que eu viro para esse vizinho e falo, você não vai falar? É aquilo que você não tem que parar e pensar. Sai, vira as costas. É difícil? Claro que é. A gente é ser humano. Tem dia que a gente está estressadíssimo. Tem dia que a gente está extremamente nervoso. Mas, principalmente dentro de casa, você tem que encontrar um pedaço do céu, um pedaço do lar e entender que a sua companheira está ali do teu lado e não tem que ouvir a asneira pelo que você passou na rua. Perfeito, doutor. E eu acho que é como a senhora disse, né? A casuística também determina muito de como que vai se configurar ou não, né? Se é uma coisa sistemática, por exemplo, a senhora falou, a palavra é a mesma, mas se é uma pessoa que todos os dias chama de gorda e a pessoa está num estado, né, específico de perturbação psíquica ou coisa do tipo, distúrbio alimentar, e aquilo vai sucedendo. E também gostaria só de frisar novamente, porque eu sei que é delicado, né, para a maioria das pessoas, mas uma coisa é o âmbito civil, outra coisa é o âmbito criminal. Então, assim, às vezes pode ensejar indenização, coisa do tipo, e não configurar um crime. Justamente porque às vezes tem o ânimo jocande, né, que é a vontade só de brincar, e às vezes é esse ânimo de injuriar mesmo, mas eu acho que isso em discussões, principalmente na relação a dois, né, é sempre prudente que as pessoas se valham dessa diretriz aí que a senhora mesmo já desenhou, de a pessoa ter o discernimento de ter uma conversa
simplesmente resolutiva com o parceiro ou em família, que não afronte diretamente a dignidade daquela pessoa. Exato. A, a, a Nânia, a Vivi Costa, colocou aqui assim: teve uma situação triste que virou meme. A mulher saindo da delegacia e fala ao repórter que o marido batia nela. Que antes o outro também judiava. Ele jogava tijolo, mas não batia. Ela saiu da delegacia porque ela tinha apanhado do atual companheiro. Mas o anterior, ele judiava também. O outro companheiro judiava. Mas ele não batia, ele só jogava tijolo. Pois é, né, doutora? Eu só vou pedir licença um minutinho para eu conectar aqui o celular, que eu estava crente que eu ia conseguir pelo computador. Só um minutinho. Não tem mal, não tem mal. A gente espera um pouquinho. Enquanto isso, eu vou falando aqui com o pessoal. Gente, se vocês estão gostando da live, vai clicando aí no coraçãozinho para que chegue. Não é clicando no coraçãozinho, não, é na tela mesmo. Você vai clicando, vai subindo o coração, vai chegando para mais pessoas no Instagram, vai avisando outras pessoas. Se você está gostando, coloca foguinho aqui, ó, para mim. Quem está gostando, vai colocando foguinho para a gente ver, vai mandando pergunta. Eu vou entrar agora. A gente vai falando, é um assunto tão magnético de falar, que a gente vai falando, eu ainda não entrei nas perguntas, eu abri uma caixinha de pergunta hoje, mais cedo, então eu vou começar a responder aí essas perguntas. Obviamente a gente não vai conseguir todas, porque vieram muitas, eu até já conversei algumas com o doutor e vieram muito mais depois, doutor, então se a gente não vai conseguir, eu vou fazer uma seleção aqui das principais, e se vocês quiserem muito, aí a gente pensa numa outra live. Mas, pronto, eu vou começar aqui com as perguntas, vai colocando foguinho, vai apertando aí na tela para chegar para mais pessoas, a gente vai deixar depois essa live gravada, porque a intenção aqui, de fato, é conscientizar homens e mulheres, para que a gente viva mesmo uma sociedade melhor e, principalmente, para que a gente deixe para os nossos filhos uma sociedade melhor, né? Precisa melhorar, precisa mudar. Vamos lá. E se você tiver comentário, pode fazer comentário que a gente vai ler aqui. Estou entrando aqui no Instagram para poder pegar as perguntas. Pronto. A gente já respondeu uma delas, quais são as formas de violência doméstica, a gente já falou aqui, né? Física, psíquica, patrimonial, sexual. Qual o primeiro passo a tomar quando eu sofro uma violência doméstica, doutor? Então, doutora, eu acredito assim, eu acredito que, e eu sempre recomendo, que em havendo prática de ilícito penal, que a polícia seja informada para que a gente formalize o pedido de medidas protetivas ao Poder Judiciário, que na apreciação dos fatos irá deferir ou não as medidas que são de urgência e, via de regra, redundam em afastamento do lar, não manter contato com a ofendida. E a mera violação dessas medidas, quando deferidas, também já configura o crime de descumprimento de medidas protetivas, que é o artigo 24A da Lei 11.340 de 2006, e que sofreu um aumento também, uma majoração na sua pena. Então, assim, eu sempre recomendo. Mas aí, até num sentido muito abrangente, eu acredito que as pessoas, em geral, deveriam ter o direito de que não conviver com determinadas pessoas, né? Quando é uma violência de gênero, que tem todo um amparo no histórico brasileiro de prática de infrações penais, porque isso, por si só, não importa na prisão de ninguém ou na condenação, o mero fato de pedir, né, as medidas protetivas. Mas, se o agressor violar essas medidas, daí ele estará suscetível à prisão, inclusive imediata, né? Prisão em flagrante, pelo descumprimento das medidas protetivas de urgência. Mas eu acredito que sim, o melhor caminho para qualquer vítima, mulher,
de violência doméstica e familiar, porque é uma pessoa em estado de vulnerabilidade. Então, assim, quando a gente pensa, por exemplo, numa criança, num adolescente, é muito nítido, né? Você fala, nossa, mas o responsável, o representante legal, porque é uma pessoa numa situação de vulnerabilidade, não vai fazer nada, né? E daí a gente tem as medidas de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, e como a gente mencionou anteriormente, a maior parte desses crimes, na verdade, agora, eu acho que tirando o crime de dano, de injúria mesmo, esses crimes contra a honra, todos passaram a assediação penal pública incondicionada. Então, assim, eu acredito que por haver prática de ilícito penal, deva haver investigação e, melhor ainda, a gente poder preservar a vítima, ainda que não seja com a prisão do agressor, por inúmeros requisitos que a própria legislação prevê para a realização de prisão preventiva, por exemplo. Essa próxima pergunta aqui eu acho que é uma muito importante. Muitas mulheres têm medo disso, eu achei muito propícia. Tenho medo de denunciar ele e ele me agredir ainda mais. O que eu posso fazer? Porque a gente vê, né, aquela banalização nesses jornais que passam informações incompletas, dizendo, tinha 50 boletins de ocorrência, e aí faleceu, e nananã. Então, a maioria das mulheres tem medo de fazer a denúncia e não ter a assistência da polícia, não ter assistência do Estado e realmente virar estatística. E também tem medo de, por exemplo, quando a outra parte, né, o agressor, ele é notificado do que está acontecendo, ir lá e agredir novamente, enfim. Então, como, eu não sei nem usar a palavra, não é resolver, mas como fazer isso? Então, a pergunta é, tenho medo de denunciar e ele me agredir ainda mais. O que eu posso fazer? Então, doutor, eu acho que qualquer tipo de generalização no universo jurídico, já que tem todo o substrato social que dá vazão para que essas normas existam, é perigoso. Mas da minha experiência pessoal, né, não tive um caso de pedido de medida protetiva que depois, com as consequências que foram tomadas, que a situação não tenha melhorado. Estou dizendo que em todos os casos isso acontece? Não. Tristemente, existem casos que, inclusive, culminam no feminicídio. Eu vejo, e a gente estava conversando sobre isso anteriormente, que o legislador tem tentado caminhar justamente no sentido de aprimoramento da legislação. Porque esse caso que a senhora narrou, por exemplo, que é uma constante em noticiários sensacionalistas, né, e na boca do povo na maior parte das vezes. Mas tem 50 boletins de ocorrência de ameaça, por exemplo, né? Qual que é a providência cabível? Como aquela pessoa não postulou medidas protetivas naquele momento, da lavratura do boletim de ocorrência. Você intima a pessoa para ser ouvida, né? E daí, quando a pessoa é ouvida, ela fala, não quero providência. Isso acontecia, né? Muito, muito, muito. E como o crime de ameaça, pelo menos, é condicionado à representação, se a vítima não queria representar e também não queria medidas protetivas, a gente acabava... A polícia ficava sem ter o que fazer. Nem o pedido a gente podia falar, não, mas ela está correndo, assim, a menos que fosse um caso de um pedido de prisão, que só com o crime de ameaça muitas vezes não é. Eu não estou aqui minorando a gravidade desse crime, mas estou dizendo a pena máxima dele não permite. Então, assim, e daí ameaça, e daí um dia acaba praticando. Por isso que eu estou dizendo, né? Na primeira ameaça já é interessante tomar medidas, as medidas enérgicas mesmo, né? Então, mulheres, não esperem, não chega na delegacia e fala, ameaça só, e não, invoca mesmo a Lei Maria da Penha, fala o que está a acontecer, pede a medida protetiva, para que a polícia possa te proteger. Porque é o que o doutor está dizendo, que em muitas vezes a polícia fica de mãos atadas, mesmo vendo que ali caberia uma medida protetiva, não vai, porque a vítima fala, não quero, não preciso, e aí depois, infelizmente, sai nas mídias, né, que gosta mesmo de mídia, gosta de informação, de desinformação, eu costumo dizer, de forma ativa,
a te fazer acreditar que a polícia não age, que a polícia não faz, que a polícia não tem meios. E aí o doutor esclareceu aqui que não é isso. Não é isso. Muitas vezes propõe e a pessoa não quer. Então, assim, não acreditem nesse príncipe aí que tá nesse sapo, que é um, é verdade, não acredita, aí ele vem, pede desculpa depois, manda rosa, manda flor, tem que mandar rosa, tem que mandar flor, tem que mandar chocolate, enquanto tá tudo bem, tem que te amar, tem que expressar o amor, um para com o outro, e não quando te bate, quando te xinga, quando te ameaça, quando puxa o teu cabelo, vir jogar, vir te dar presente, que não vale de nada, não vale de nada. Quanto vale a tua vida? Quanto vale o teu bem psicológico? Sabe? Não Inclusive, tem que admitir. né, Então, o doutor, doutor isso aí, falou, ao sinal de qualquer ameaça, vai atrás do seu direito. todos que mapearam todas essas fases da violência, isso daí é inclusive conhecido como fase da lua de mel, né? Depois que pratica, vai na escalada da violência, depois que pratica um ato assim que realmente parece disruptivo daquela relação, daí busca reatar e fala, não, mas eu estou me transformando, agora as coisas vão ser diferentes. Então a senhora ilustrou muito bem. Não espere que chegue nesse momento, né? Porque isso realmente vai dragando a vítima para um ciclo vicioso de violência. E aí, assim, a violência psicológica já está num grau difícil de mensurar. E vai também tornando normal para o agressor, porque o que ele pensa? Ela me perdoou. Aí ele vem na fase da lua de mel, fica bem, dá presente, uma gracinha. Daqui a pouco, pum, de novo. Por quê? Porque ele sabe, ela vai me perdoar. Talvez, graças a Deus, muitas mulheres conseguem acordar e sair, mas muitas não conseguem. Muitas não conseguem. Eu sei que é difícil, gente. Eu não estou falando que é fácil, pelo amor de Deus, eu não estou banalizando a situação. Mas a gente está aqui para mostrar para você que ao sinal de qualquer situação, corre atrás dos seus direitos. Obviamente, nós vemos também muitas mulheres, não vou nem entrar muito nesse pormenor, mas existem mulheres que usam a legislação ao teu bel prazer, né? Ah, tô com raiva dele, vou lá e vou acusar ele. Lembre-se que isso também é crime, então não vá por esse caminho. Não vá por esse caminho. Perfeito, doutor. Eu acho que até eu Busque aproveitaria o direito que ensejo. é de fato, né? Aproveitaria o ensejo para dizer que isso daí configura crime de denunciação caluniosa, né? Se der aso à instauração de um procedimento de fato que sabia ser inverídico, inclusive eu já, infelizmente, né, tive alguns inquéritos que eu acabei indiciando a mulher por isso, porque restou comprovado que se valeu, e muitas vezes, né, doutora, de novo, a gente está falando que são apartadas, mas existe comunicação entre a justiça criminal e civil. Então a pessoa, às Sim, vezes, espera se valer daquela condenação das medidas protetivas justamente para ter, né, uma pensão ou uma guarda unilateral, no caso, né, de filiação. Não, eu tenho certeza que a senhora tem muito mais propriedade do que eu aqui para verticalizar esses temas. Mas eu digo assim, não se valha sim, é da verdade. legislação protetiva penal para ter qualquer consequência no civil com base em verdades. Exato. Lógico, se é verdade que um homem que é agressor, é evidente, né? Que bom que o legislador incorporou isso no espírito das leis, mas é claro que aquela pessoa também é de um convívio nocivo para os filhos, né? E tudo bem. Exato, porque nenhuma Agora, mulher é obrigada a inventar algo conviver com estranho. esse homem que bateu, e aí tem que conviver porque tem que ligar para ele para perguntar qual a escola que a gente vai colocar a criança, sendo que ele espancou ela, mas tem um filho em comum, então eu acho que realmente é uma felicidade isso da guarda unilateral. É, na tomada de decisões quanto aos filhos menores, mas é o que o doutor está dizendo, não use disso, não use da mentira, não use de artifício, porque você vai responder criminalmente, você pode também ter um problema civilmente, você pode até chegar a perder a guarda, tem casos de mulheres que perdem sim a guarda, pode ver uma alienação parental, então são tantas consequências da mentira que não vale a pena. Usa e milita de forma correta, porque muitas mulheres precisam de fato da polícia.
precisam dessa assistência. Aí você imagina, você está ali fazendo uma denunciação caluniosa, a polícia toda voltada para trabalhar em cima do teu caso, e uma mulher que realmente precisa, não consegue naquele momento porque a polícia está voltada para outro. Porque a gente sabe que a polícia, ela está limitada na questão de contingência mesmo, né, doutora? A gente não tem o número de profissionais para atender o número de violência que há no Brasil, infelizmente. Mas só para que a Então, gente seja cristalino, né, doutora? Para ninguém dizer, né? Para a gente ser bastante objetivo. Só não invente, mas em havendo qualquer tipo de violência, busque o resguardo e o amparo dos seus direitos. Eu acho que é bem exatamente, por favor. sintetizando o que Estamos a aqui gente tem que exatamente para dizer. incitar isso, buscar o seu direito. Perfeito. Pronto, me perguntaram qual a diferença. Eu vou ser bem sincera que eu não percebi muito, não entendi muito a pergunta, e aí o doutor, se entender, se não entender também, a pessoa estiver na live, me manda de novo na caixinha. Qual a diferença entre lesão corporal e vias de fato? Perfeito, doutora. Lesão corporal, principalmente por razão da condição de sexo feminino, é uma qualificadora hoje do crime de lesão corporal, né? O artigo 129, parágrafo 13, né? Que tem uma pena, não vou dizer também, né, nem alta nem baixa, mas já aumentou bastante pelo simples fato da pessoa praticar em razão do sexo feminino, que é no contexto de violência doméstica ou pelo simples fato de ser mulher, né? Agora, vias de fato, que também teve uma alteração na legislação, é uma contravenção penal. E agora essa contravenção penal também, se eu não me engano, a pena é aplicada até o triplo se praticado contra a mulher, mas é uma pena bastante baixa, infelizmente. Mas, assim, vias de fato acaba sendo uma infração penal subsidiária. Então, se a pessoa, por exemplo, narra que foi agredida, empurrada, mas não tem nenhum tipo de prontuário médico que dê substrato para essa alegação, nós temos a contravenção de vias de fato em tese, pelo mero relato da vítima, quem dirá se tiver testemunhas. Agora, quando a gente está falando do crime de lesão corporal, via de regra, os tribunais exigem seja um laudo médico ou prontuário. Então, assim, apontando que houve lesão, daí o crime é uma questão muito mais jurídica no sentido de haver ou não materialidade para infração penal de lesão corporal, e caso não haja, ela acaba subsidiariamente caindo para vias de fato, né? Certo. Eu acho que é nesse sentido. Pronto. A outra pergunta. Quais os principais desafios no combate à violência doméstica? Nossa, eu acho que é aquele tipo de pergunta, né, bastante filosófica, inclusive. Mas eu acredito que o principal desafio, eu acho que a gente está até cumprindo um papel nesse sentido hoje, doutora. Conscientização das mulheres, conscientização dos servidores, num geral, que trabalham com isso, para não revitimizar essas mulheres, que infelizmente às vezes buscam o amparo, buscam a proteção estatal e encontram no Estado mais uma resistência, mais um obstáculo. Exato. Uma situação vexatória, né? Sair de lá pior do que entrou. Perfeito, doutora. Quantas vezes a gente não ouve isso assim, né? Para o descalabro geral. Então, quem fica indignado com isso está corretíssimo, na minha opinião. Mas dizer de que maneira que a vítima concorreu para aquele resultado, né? Então, seja a forma como ela se veste, seja a forma como ela fala, ou as músicas que gosta de ouvir, isso daí é dentro da liberdade individual de cada ser humano, né? Não tem nada a ver, né? Nenhum ser humano é mais suscetível à prática de determinados ilícitos penais por causa da maneira que se veste. Exato. Então, assim, Tá de saia curta, a gente já ouviu muito isso. Ai, tá de saia curta, tá pedindo também, né? Tá pedindo o que exatamente, né? É triste a gente saber que tem que dizer isso, né? Mas é exatamente nessa tônica. Então, acho que uma conscientização geral. Também acredito que divulgação da aplicação da lei, como a gente fez hoje, eu acho que é bastante interessante, como muitos aí já até sabiam, né? Que a pessoa, às vezes, eu vou até dar um exemplo concreto aqui, que eu tinha mencionado para a doutora num áudio, né? Muitas vezes, a mulher vítima de violência doméstica e familiar é trancada em um determinado cômodo, seja pelo companheiro, pelo pai, coisa do tipo. Tranca no banheiro, por exemplo, né?
isso é crime de sequestro ou cárcere privado, né? E muitas vezes eu dizendo isso para a vítima, ela falou, não, eu não fui sequestrada, não. Por quê? Porque ela está confundindo com o crime de extorsão mediante sequestro, que é o crime com... Se é seguida de morte, então é a pena mais alta do Código Penal, né? Porque daí você está exigindo um valor para a liberdade da vítima. Mas o crime de sequestro, ele não tem... Se eu não me engano aqui de memória, a pena dele é de 1 a 3 anos. Então ele não é nem um crime grave, né? Não no sentido, pelo amor de Deus, né? No Não, sentido do que a não, a legislação... gente percebeu. Não, eu sei que com a senhora está tranquilo, mas só porque, nossa, está dizendo que trancar alguém não é grave. Não, não estou dizendo É isso. Eu só estou super dizendo grave que trancar alguém. Não tranque ninguém, pelo amor de Deus. Se você vê alguém trancado, não é normal. não é, exatamente. Ainda mais para impedir a pessoa de participar de uma festividade, que é nesse cenário, né? Contra a mulher é nesse cenário. Para impedir para que vá uma festividade, para que não vá com aquela roupa em determinado evento, para que não saia naquele horário. Tudo isso, de novo, né? Rememora aquilo que a gente falou sobre violência psicológica e também configura o crime de sequestro. Então, assim, até uma divulgação dos tipos penais, né? Violação de domicílio. Quantas vezes eu vejo que as pessoas não têm ideia, né? Eu não queria que entrasse, mas entrou. Bom, isso é crime, né? Isso é crime, a pessoa entrar no seu domicílio sem você Eu tenho, permitir. doutor, que maravilhoso ter falado isso. Eu tenho clientes que falam assim: ah, eu estava sentada na sala, daqui a pouco entrou o meu ex-marido. Mas ele mora aí? Não, ele é ex. Ah, mas ele entrou. Pois é, Não é normal? pois é. Não pode. Então, é crime, inclusive, né? Então, eu acho Exato. que a difusão de tudo isso, para que as pessoas também entendam, né? Não, peraí, eu estou sendo vítima de um crime como se fosse algo corriqueiro, usual. Então, acredito que o principal desafio, lógico, né? Como o machismo é estrutural, não só aqui no Brasil, em especial no Brasil, mas no mundo, né? Toda uma ocupação de espaço pelas mulheres que tem sido magnanimamente realizado. Fico muito feliz. Inclusive nas instituições de segurança pública, Poder Judiciário, Ministério Público, Advocacia, fico muito feliz de perceber que... E é batata, né, doutor? Na minha concepção, eu sou até suspeito para falar. Não tem nem 100 anos que as mulheres podiam votar no Brasil. Então, assim, para Pois ver como é algo é. problemático. E hoje já ocupar grande parte do serviço público é só deixar que as mulheres A desbanquem os gente homens vai com dominar o certeza. mundo, viu, doutor? Desculpa É te isso. dizer, você ainda não, a gente vai dominar, não tem jeito. A gente só não dominou porque há muito tempo atrás queimavam a gente na fogueira em praça pública. Pois é. Mas não Agora não tendo, queima mais. é isso, não tendo fogueira, não tendo dissuasão, as mulheres brilham e estão aí para brilhar, né? Ocupar seus espaços Pois, e os legítimos. homens precisam entender que a gente está para ocupar o espaço e para juntos fazermos uma sociedade melhor. A gente não tem briga entre homem e mulher, não tem que ter essa disputa. Ai, ela tá lá e eu não tô. Ai, ela ganha mais do que eu. Ela não existe isso, né? O ser humano precisa de fato evoluir para entender que sendo homem ou sendo mulher, cada um tem o seu papel. E ninguém tira a profissão de ninguém, ninguém tira o lugar de ninguém, ninguém tira cliente de ninguém, e que se a gente começar a se tratar de forma igual, a gente evolui muito mais. Os nossos pequenos vão evoluir muito mais e saber viver em sociedade. Uma Perfeito. outra pergunta aqui. Existe um perfil, agora é uma pergunta bem para. Não é da lei, não. É bem pessoal para a tua profissão, doutor. Existe um perfil mais comum das vítimas e dos agressores? Bom, doutor, eu acredito até que isso acaba conversando um pouco com uma criminologia que tenta traçar um perfil do criminoso, né? E eu acho que é justamente... A senhora falou logo no início, né? Do lobo em pele de cordeiro, ou o príncipe sapo. Então, assim, eu acho que é bastante pretensioso a gente tentar dizer, olha, esse perfil de pessoa ou de vítima já está mais sugestionado a isso. Entretanto, é como a gente falou aqui no decorrer de toda a conversa, né? Existem sinais bastante claros, que daí não é o perfil de uma pessoa, ela tem esse perfil, é a conduta que ela está cometendo. Então, por exemplo, quer cercear a maneira como a pessoa se veste, né?
que é impedir que trabalhe em determinados horários, que dirija. Então, assim, tudo isso, né, não é nem o perfil, é o que a própria lei está discriminando como violência de gênero, né? Então, eu acho que assim é muito arriscado a gente tentar traçar um perfil, né, do como Cesare Lombroso do delinquente, Ah, né? estudei muito. Aí não tem como. Agora, assim, quais condutas que vão direcionando para isso? Poxa, se a pessoa está tentando controlar a sua maneira de se expressar, seja a sua sexualidade, a sua linguagem, os seus gostos, puxa, isso daí é a conduta mesmo que ele está exprimindo. Não é que ela tem um perfil, ela já está praticando diuturnamente a violência e virá numa escalada, muito provavelmente. Até porque, até falando nessa questão de roupa, por exemplo, existem várias formas de falar. A gente não vai para o tribunal de biquíni e a gente não vai para a praia de toga. Isso é uma questão de meio social. Se a pessoa, por exemplo, quer ir para o tribunal de biquíni, o marido vai virar e vai falar assim: olha, não me parece propício, não é o ambiente. Ou então coloca uma burca e vai para a praia. Olha, não me parece legal. Isso é um cuidado, isso é uma questão de que a gente vive em sociedade, a gente tem que saber lidar com isso, né? Imagina a gente se apresentar na frente do juiz de biquíni. Não vai ficar legal, não é o lugar. Outra coisa é a mulher ir para a praia e ele falar: você não vai de biquíni, você tem que colocar uma calça. Mulher minha não anda de biquíni. Aliás, você nem vai mais. Se for para ir com essa roupa, você não vai mais. Se não for. Ó, tem uma diferença, né? Da questão do zelo, do cuidado com a violência. Então, de fato, não é um perfil em específico, mas são os sinais que ele vai dando e que muitas vezes ele vai mascarando como cuidado e não é cuidado. É aprisionamento psicológico, físico e patrimonial. E aí, se a gente não abre o olho, se a gente não tem informação, chega no ponto dessa pessoa que, infelizmente, eu falando para ela, ela sendo rastreada, ela rindo, ela falava: não, não, ele me ama, ele cuida bem de mim. É triste, é real e a gente vê muito. Por isso que, eu repito, a internet ela serve para a gente rir, para a gente descontrair, mas ela serve para repassar informações, né? Deixa eu ver, eu vou fazer só mais uma pergunta, porque a gente já está aí 1h30 aqui a falar, nem parece, mas já estamos. Hum. O agressor é preso imediatamente se comprovada a violência ou depende do tipo de violência? Perfeito. É que assim, no direito brasileiro, nós temos algumas. Nós daí pode ficar meio maçante, né? Mas vamos lá. Nós temos algumas modalidades de prisão, né? A prisão que a maior parte das pessoas mentaliza é a prisão pena, pós condenação com trânsito em julgado, e daí a pessoa está cumprindo a sua pena, né? Que é o entendimento odierno do Supremo Tribunal Federal, que não é nem possível execução depois de condenação em segunda instância, tem que transitar em julgado para o início da execução penal. Outra coisa são as famosas prisões processuais, né? As cautelares. Então, assim, nós temos a prisão em flagrante, que hoje ela tem que ser convertida em prisão preventiva, ou concessão de liberdade provisória, ou se não tem o relaxamento da prisão em flagrante. Mas, assim, a gente elaborar matematicamente uma correlação, não é imediatamente. É lógico que a prisão em flagrante ensejará, a prisão do agressor, mas ele pode ser solto? Sim. Pode ser que seja assim. Por quê? Porque existem os requisitos para a decretação da prisão preventiva de acordo com o Código de Processo Penal, né? Então, infelizmente, nós temos um rol de crimes que é bem mais grave. Então, assim, um feminicídio tentado. A probabilidade, e daí a doutora qualquer dia também, se puder elucidar para todo mundo que está nos acompanhando de uma maneira mais verticalizada, a probabilidade é que essa pessoa não saia, mas pode acontecer sim, né? E nós acompanhamos diversos casos aí de impacto nacional, que seja pela via do habeas corpus, seja por concessão de liberdade provisória, as pessoas acabam sendo soltas, né?
Mas, Doutora, só pegando um gancho dessa, só para não perder. Aí imagina a pessoa, por exemplo, ela tem a medida protetiva. Ela ela vai presa cautelarmente, ela sai, tem a medida protetiva, ele descumpre. O que que vai acontecer cada vez que ele descumpre? Ele vai preso e pode sair? Fica esse ir e vir? Ou chega algum momento que por descumprir tantas vezes, ele de fato vai ficar lá até todo o trâmite processual, o trânsito em julgado? perfeita pergunta, doutora. Muito oportuna, inclusive. Obrigado, viu? Se houve uma prisão em flagrante, e daí por conta, né, da pena máxima de cada um dos ilícitos que ele praticou, houver a viabilidade, ou for reincidente, e até o artigo 313.3 do Código de Processo Penal diz justamente sobre para assegurar cumprimento de medidas protetivas. Só que é claro, se a gente for generalizar, aí para qualquer tipo de situação flagrancial, por exemplo, do crime de ameaça, que agora é de ação penal pública incondicionada, poderia haver a decretação da prisão preventiva num ambiente que hoje já é, né? Bom, enfim, a população carcerária no Brasil já é altíssima, né? Os nossos presídios não comportariam esse tipo de realidade. Não estou dizendo se está certo ou, ou errado, só estou fazendo o diagnóstico como é, né? Mas, assim, a partir do momento que, em havendo uma soltura nesse caso, seja porque houve uma investigação, foi preso em flagrante, mas foi solto, mas há medida protetiva, e é por isso, né, doutora, que a gente está repisando aqui a relevância das vítimas pedirem essas medidas. Por quê? Porque o mero fato de descumprir a medida é um crime. Descumprimento. Gente, vocês estão ouvindo, pelo amor de Deus, peçam a medida protetiva. Peçam. A gente vai falar aqui várias vezes. Peçam a medida protetiva. E aí, presta atenção no que o doutor vai dizer agora. Ó. Descumpriu é crime. Então, às vezes, você não tem o apoio da polícia porque você não está pedindo. Então, doutor, perfeito. O descumprimento, e às vezes, por exemplo, tem que sempre ler em que molde que a medida protetiva foi deferida. Mas suponhamos, a maior parte dos juízes, quer dizer, daí demandaria um estudo estatístico, né? Mas as decisões que eu conheço dizem o seguinte: manter contato com a ofendida, inclusive por meio telefônico. Então, se a pessoa, depois do deferimento das medidas protetivas, mandou uma mensagem, já cometeu o crime. Então, assim, acaba dissuadindo mesmo. E é isso que eu estou dizendo. Mas está dizendo que sempre funciona. Não seria pretensioso a esse ponto, mas estou dizendo que pela minha experiência pessoal, o agressor acaba se mudando, porque ele já está afastado do lar. É a primeira consequência, né, via de regra da medida protetiva, ou ele tem que sair, ou a própria vítima é amparada e sai do local onde está vivendo com ele. Afastamento do lar, seja de uma parte ou de outra. E a própria vítima tem o direito de formular como ela quer isso. Eu, pelo menos, sempre pergunto, gosto de ler a legislação, porque às vezes, por exemplo, a pessoa está te procurando por conta de um crime de violência psicológica. Porque xinga muito e essas coisas. Só que aquela pessoa tem uma arma em casa, e se você não fala para ela, olha, você também tem o direito de falar que é a posse de arma dele. Você falou, não, ele tem uma arma mesmo. Bom, será que aquela arma está até regularizada? Porque às vezes aquela pessoa está cometendo um outro tipo de ilícito penal. Então eu acho, e daí entra um pouco naquele aspecto pedagógico que eu falei das instituições públicas. Tentar sempre conscientizar a pessoa, buscou ajuda, também dizer tudo que a legislação prevê, cada uma das medidas. Alimentos, por exemplo, né, provisionais, estão previstos na Lei Maria da Penha. Mas é difícil, porque demanda dilação probatória, tudo bem. Mas a vítima, pelo menos, sabe que aquilo existe na lei. É algo que eu prefiro dizer, e daí se ela quer pedida e for indeferido, pelo menos o pedido foi dela. Né? Fazendo uma analogia assim, grosseira, eu costumo vislumbrar o papel da polícia nesse momento quase como o ius postulandi do advogado. Né? Nós só estamos formalizando aquilo que a vítima deseja do Poder Judiciário, nesse momento inicial das cautelares. Né? Agora eu quero interagir aqui com vocês, e vocês vão colocar qualquer emoji se vocês não sabiam da informação preciosa que o doutor acabou de falar aqui, que se tiver uma medida protetiva, mesmo que te mandem uma mensagem, porque tem realmente homens que acham, não vou chegar perto, mas acaba com a mulher por mensagem, fica ligando, parece aquele outro
Olha, eu cheio de filmes hoje, mas tem aquela série na Netflix que é aquela mulher que manda, que ela stalkeia um rapaz e... Não lembro o nome, Acho que é o urso, tô péssima de né? nome. Como? O urso, não é isso? Ou eu tô Não, confundindo? baby qualquer coisa. Gente, quem souber, Bruna, se tiver, quem assistiu aqui, aquela que ela manda e ela coloca enviado do meu iPhone, e ela fica no telefone manda mensagem assim de forma horrorosa. Então eu quero que vocês reajam aqui. Quem sabia dessa informação que com medida protetiva, se mandar mensagem já quebrou, já caracterizou crime. Quem não sabia, Doutora, eu só reage queria só aqui. fazer uma rapidamente, né, incidentalmente, se o deferimento tiver previsto isso, né? Porque, por exemplo, se ele falar, o juiz vai estabelecer, né, em que abrangência que ele está definindo as medidas. E se lá tiver, e via de regra é o que eu tenho dito, por experiência pessoal, mas vai que ele não prevê, daí não seria um descumprimento. Mas Sim, no tem que estar modo da decisão, se ele descrito. falou não entrar em contato com a ofendida, inclusive por meio telefônico, é descumprimento de medida protetiva. Só para não haver dúvida, né? Pronto. Agora, aproveitando, isso é algo que a polícia pede no momento que faz esse pedido da medida protetiva, ou é algo que é entendimento e decisão do juiz? Ele vai colocar lá se caracteriza ou não essa questão da mensagem. Doutor, então, eu gosto porque assim, o pedido vai muito, ele tem toda a previsão na legislação, mas a interpretação do que é cabível no caso concreto tem uma certa elasticidade. Eu gosto de realizar a leitura de tudo que a legislação está prevendo para que a vítima possa reputar se é oportuno ou não. Às vezes tem nada a ver, né? Nada com o caso concreto, mas ela reputa, eu acho que é um direito dela peticionar, porque daí o máximo que pode acontecer é o quê? Ser indeferido. Então, assim, acredito que É é aquele ou não legítimo que ela... a gente já tem, né? Perfeito. Porque assim, ela já está numa situação de vulnerabilidade, daí está tomando ciência da legislação justamente pelo trabalho das instituições públicas, e daí eu acredito que é um mínimo de poder simplesmente elencar para ela o que a lei está prevendo e dentro da concepção pessoal poder realizar no seu juízo pessoal o que ela deseja peticionar, né, diante do Poder Judiciário, pelo menos pugnar, né, postular diante dele, por mais que a polícia que seja o intermediário nesse momento. O Otávio colocou aqui assim, ó. Agora enviam ameaças por meio da descrição do Pix. Olha isso. Meu Deus do céu. Se você quiser comentar mais um pouquinho sobre isso, Otávio, a gente vai ler aí seu comentário. Olha que absurdo. Eu cheguei a ver uma reportagem, já faz um pouco de tempo, que a pessoa escrevia, por exemplo, está bloqueada no WhatsApp, está bloqueada nos outros meios, escrevia, mandava 1 centavo para o outro e escrevia qualquer mensagem. Mas agora a ameaça, considerando, vamos fazer uma analogia, doutor? Considerando que tenha escrito na decisão da medida protetiva que a mensagem também caracteriza. Nesse caso, se ameaçar pelo Pix também ele está quebrando, ele está cometendo crime e descumprindo a medida protetiva? Sim, na minha concepção, certamente, né? Porque, via de regra, ela vem da seguinte forma, né, doutora? É lógico que cada magistrado tem a sua forma de redigir a decisão. Mas, via de regra, ela vem manter contato com a ofendida por qualquer meio, inclusive telefônico. Então, assim, nesse qualquer meio, o Inclusive o telefônico Pix. isso. O telefônico é exemplificativo, né? Mas assim, tem até uma frase de Franz von Liszt que é a seguinte: o crime acompanha o homem tal qual sombra, né? Então, assim, as pessoas para irem mentalizando a maneira de praticar ilícitos penais, infelizmente, E elas se geralmente portam essa dessa. pessoa aí, ela manda dinheiro pouco, né? Se mandasse um dinheiro muito com xingamento, descumpria a protetiva, mas deixava a mulher bem, né? Financeiramente. 100 mil, manda 100 mil com o xingamento, que aí fica com o dinheiro e faz a denúncia da protetiva. Mas não, deve mandar 1 centavo, 10 centavos para poder tirar a paz da outra pessoa, né? Impressionante.
Queria até Bom, mandar um doutor. abraço muito carinhoso, né, para o doutor Otávio, porque se formou comigo, é meu advogado, porque eu preciso aí na vida, né, porque às vezes em âmbito civil, graças a Deus, porque criminal é complicadíssimo, né, doutor? Mas é um amigo muito estimado, muito querido, eu agradeço por ele estar participando aí com a gente, inclusive colaborando, né, com essa Sim, casuística totalmente. inclusive, eu vi aqui que a Thaís me mandou que o doutor fez um comentário que passou dos meus olhos aqui, mas eu tô voltando. E ele fala sobre... Doutor, eu vou precisar que você fale um bocadinho mais sobre isso, o doutor Otávio. Ele fala que em situações de imóveis do Minha Casa Minha Vida, independente do regime de bens, fica para a mulher. O imóvel fica para a mulher. Agora, eu não... Doutor Otávio, diga-nos, para que a gente esclareça esse ponto, é, em situação de violência doméstica ou em qualquer situação, o Minha Casa Minha Vida, o financiamento traz esse benefício para a mulher. Eu realmente, é algo que eu até vou me aprofundar e eu tenho a maior humildade em dizer, né, como eu estou sempre a estudar Brasil, Portugal, então é nova essa informação para mim, vou me aprofundar, mas como a Thaís pediu para eu ler, e o doutor Otávio comentou sobre isso, se puder falar alguma coisa para a gente repassar e já finalizando, vai ser um gosto esclarecer aqui para as pessoas sobre isso. Doutor Otávio ainda está aí, me manda um joia para ver se eu ainda estou falando contigo, se não saiu por um acaso da live. Bom, enquanto isso, que o doutor Otávio deve estar escrevendo, tem muita gente ainda entrando, nós estamos já caminhando para o fim. Então, você que está entrando agora, eu vou deixar a live salva aqui no meu Instagram. Depois eu vou subir, vou marcar o doutor também. Depois eu vou subir para o YouTube. Acho que vale super a pena você assistir, se você perdeu. Muita informação preciosa. Eu faço votos de que você nunca tenha passado e que você não passe nunca por violência doméstica, mas a informação ninguém tira da gente e para auxiliar alguma pessoa, alguém que esteja a passar por isso, vale a pena você compartilhar. Aqui, ele colocou em divórcio, violência doméstica, existe projeto de lei na Câmara para permitir uso capião. Sim, eu não gosto muito de falar de projeto, porque a gente, no mundo jurídico, percebe que o projeto é um projeto, não está em vigência, né? E, infelizmente, aqui em Portugal, a gente sente muito isso também, que a gente fala de um projeto, já sai a notícia aqui como se tivesse valendo, e aí as pessoas começam a ligar para a gente, fala, não, mas eu vi que já está valendo. Fala, não está valendo. Então, eu não gosto de falar de projeto, eu gosto de falar do que está vigente de fato. Eu não sei se o doutor comentou aqui sobre a questão do Minha Casa Minha Vida, mas se por um acaso o doutor não conseguir dissertar, não tem problema, eu vou fazer uma pesquisa mais profunda e não vou deixar vocês sem resposta, depois eu faço um post e falo sobre isso. Doutora, eu gostava de saber se quer falar mais alguma coisa, mais algum alerta, mais alguma explicação. A gente vai aí ao avançar da hora. Que horas são no Brasil? Só para... Agora são 10 para as 9, mais ou menos. Pronto. Aqui são 10 para meia-noite. Então, Nossa, pois, nossa, muito. 10 para meia-noite. E não estou eu aqui a reclamar, eu faço isso com todo gosto. Eu acho que quando... Sabe uma curiosidade? Eu já até comentei isso com a Thaís, eu acho. Quando eu entrei para o direito, o meu foco nunca foi advogar. Sempre foi prestar para delegada. Sempre. Era o objetivo. Eu estudei desde sempre para isso. Mas se eu te contar que eu não consegui fazer uma prova até hoje, você acredita? Eu desisti já. Mas por quê? Toda vez que eu me inscrevia na prova e estava ali estudando, acontecia alguma coisa. A primeira vez eu fiquei grávida da Eduarda. Aí depois veio a pandemia. E eu me inscrevia para vários estados.
Depois eu contratei um mentor particular para estudar. Fiquei grávida do Pedro. Eu falei, eu entendi, isso não é para mim. Deus está me afastando. Eu não sei como que eu vou ser instrumento da lei, instrumento de Deus para a vida das pessoas, mas Deus vai mostrar. E aí passei por várias situações extremamente delicadas e complicadas como mulher e comecei a entender qual era o meu caminho e qual era a forma de eu repassar tudo aquilo que, pronto, que as pessoas precisam saber, e graças a Deus, Deus une propósitos, e mais uma vez eu agradeço, doutora, a disponibilidade. Nós estamos aqui dispondo de tempo, que é algo que é mais sagrado, e o dinheiro não paga, não é, doutor? Não paga, não Verdade. paga. Não volta atrás. Se você tiver dinheiro, você não compra tempo, né? Com o Perfeito. tempo a gente consegue dinheiro, trabalha, enfim, mas o contrário não. Então, que vocês que acompanharam a gente até aqui, que também dispuseram do tempo de vocês para ter essa informação, que vocês repassem, e o meu muito obrigada. A gente tem visto aqui várias mensagens do pessoal agradecendo, falando que a live foi muito esclarecedora. Muito, muito obrigada por ter passado esse tempo conosco. Mais uma vez, doutor, é admirável o seu posicionamento. Ai, Aline, mas é o meu trabalho. Mas é diferenciado, doutor, e a gente sabe disso. Tanto que a última live, várias mulheres falaram que bom ver um homem em defesa das mulheres. Olha que chocante isso, né? Porque parece que o normal é ver o contrário. Então, a gente precisa mudar e desmistificar, porque existem ainda muitos homens bons em todas as áreas, e a gente precisa só dar fala, né, mostrar, e o doutor é um exemplo disso, um exemplo como profissional, um exemplo como pessoa, e, enfim, minha eterna admiração como pessoa e como profissional. Ô, doutora, aí a senhora me quebra um pouco, né? Mas eu agradeço. Desculpa, mas eu não podia Imagina. perder essa oportunidade de expor e de falar, porque quando eu vou falar do Alecrim Dourado aqui nas minhas redes sociais, eu falo mesmo, e, ixi, não tenho papa na língua para falar. Agora, o contrário, a gente também tem que falar e enaltecer, né? Não é só o lado ruim, é o lado bom, e a gente está aqui com um exemplo. Agradeço muito as palavras da senhora, espero, né, ser merecedor delas. Agradeço também todo mundo que nos acompanhou hoje, espero que tenha sido proveitoso minimamente. Eu acredito que se alguém tomou ciência, ainda que seja para conscientizar alguém que passa por esse cenário, ou simplesmente porque é exercício da cidadania, né, doutora? Ter mais conhecimento acerca da legislação, eu acho que é um direito de todos nós. Qualquer que seja o direito, a gente ter ciência do que está previsto pelos legisladores, que custam tanto aos cofres públicos, né? Aproveito até o ensejo para dizer isso, porque a gente que espera, né, um trabalho dos nossos representantes também nesse sentido. Então, a gratidão é minha, e agradecer muito especialmente a senhora por ter aberto esse espaço, por ter me recebido, por ser minha primeira live aqui no Instagram, e internacional, né, doutor? Já começo com a live Já internacional aqui. começou com o pé direito, já sem fronteiras. É isso. Eu agradeço Pronto. muito, viu, pela receptividade, e também admiro a senhora pelo trabalho, pela verve, por sempre ter atuado nesse segmento da proteção de vulneráveis, que eu acredito que deveria ser pelo menos a chama motriz da atuação de todos aqueles que se enveredam pelo meio jurídico, pelo direito, que é a proteção daqueles que estão em uma situação de desfavorecimento, seja ele de qual sorte for, né? Então, eu agradeço muito. Pronto, é isso. Doutor, muito obrigada mais uma vez. Gente, próxima live, eu vou fazer aqui um movimento. Vocês sabem que eu não sou só, não venho só para internet, gente. É esposa, é profissional, é mãe, é influencer, é tudo. Então, assim, quero fazer um movimento de uma live de 15 em 15 dias. A gente pode ir mais para frente, obviamente o doutor também tem a vida dele, tem as coisas da vida de delegado, não é fácil.
Então, a gente pode ver mais para frente uma outra live, um outro tema, mas sempre voltado mesmo com informação, sempre voltado para melhorar mesmo essa sociedade e a consciência das pessoas. Conhecimento ninguém tira da gente. Então, se vocês tiverem dicas, Aline, seria legal você conversar com tal pessoa, manda ideias, porque mais cabeças pensam melhor do que uma, né? E, por exemplo, eu já tenho a ideia de uma autoridade aqui de Portugal. Aqui em Portugal a gente tem um pouco mais de limitação quanto a isso, quanto à exposição dos profissionais da segurança pública, mas para poder falar. Tem também uma atuação muito grande nas guardas municipais, que tem uma viatura que chama Maria da Penha. Não sei se o doutor tem ciência disso, são viaturas específicas para atender ocorrência de mulher. Então, quero também ver se eu consigo entrar em contato para falar com esse pessoal que faz esse atendimento para mostrar o caminho. Qual que é o caminho, né, para eu acionar essa viatura em específico? Então, vocês que me acompanham, a cada 15 dias, eu vou trazer para vocês informações, eu vou trazer formas mesmo de conscientizar. E, doutor, caso tenha também alguma dica, estou no WhatsApp à disposição de falar, Aline, você deveria falar disso, ou deveria tentar falar com tal profissional, estou inteira à disposição. Também quero trazer um movimento de situação de carreiras, porque a maior parte das mulheres dependem financeiramente dos maridos e não conseguem sair dessa relação por conta disso. Então, eu quero trazer formas das mulheres começarem a ter renda própria, independência financeira, isso é muito importante. E é isso. Vou parar mesmo de falar 5 para meia-noite, amanhã eu levanto cedinho. Muito obrigada mais uma vez, doutor. Thaís, um beijo. Obrigada por essa conexão, obrigada por ter sido a ponte aí desse canal de comunicação. Gente, boa noite para todo mundo. Um beijo. Beijo, doutora. Muito obrigado. Também estou sempre à disposição para o que a senhora precisar. Obrigada, gente. Tchau.